Na selva amazônica do Equador, um pastor viveu a noite mais aterradora da sua vida. Cercado por dezenas de cobras venenosas, sem ter para onde correr, ele acreditava que seria o seu fim. Mas algo sobrenatural aconteceu. Algo que a ciência não pode explicar. Algo que transformou não apenas a sua vida, mas também a fé de toda uma comunidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é um testemunho que vai estremecer a sua alma. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e ative o sininho. No final da história de hoje, eu tenho uma bela sugestão de como você pode aprofundar o seu conhecimento com Deus. Meu nome é Samuel Cedênio, sou pastor evangélico em Quito e hoje vou compartilhar algo que mudou completamente a minha visão sobre o poder de Deus. Tudo começou em 2021. Eu já estava há mais de 20 anos pregando o evangelho em uma igreja local, uma congregação vibrante com centenas de pessoas. Humanamente tudo ia bem, mas durante meses comecei a sentir uma inquietação profunda. Nos meus momentos de oração, era como se uma voz suave, mas firme, ecoasse dentro de mim. Samuel, há vidas na selva que nunca ouviram falar do meu nome. Era impossível ignorar. Muitas vezes acordava de madrugada com sonhos vívidos, nos quais via homens, mulheres e crianças em comunidades remotas da Amazônia equatoriana, clamando por algo que não sabiam nomear. Eu via aqueles rostos pedindo socorro. Contei isso à minha esposa Marisol, que se preocupou profundamente. Samuel, você já tem 50 anos, tem responsabilidades aqui. Por que arriscar a vida em um lugar tão perigoso? Ela tinha razão do ponto de vista humano, mas quando Deus chama, não há como ficar parado. Depois de semanas em oração e jejum, tomei a decisão. Iria organizar uma expedição missionária à região de Sucumbios, no coração da selva amazônica equatoriana. Um território onde quase ninguém havia pregado o evangelho. Convidei 3 irmãos da igreja para me acompanhar. David, um jovem evangelista cheio de paixão. Luiz, um diácono com experiência de campo. E Pedro, que falava a língua quichua e seria nosso intérprete. Levamos provisões, bíblias e equipamentos simples. Naquele momento, eu não fazia ideia de que estávamos prestes a enfrentar uma das maiores batalhas espirituais da nossa vida. O inimigo já havia preparado uma armadilha mortal para tentar nos deter. Nossa viagem começou tranquila. Pegamos um barco em Nueva Loja, navegando pelo rio San Miguel. O capitão da embarcação, um senhor experiente chamado Joaquim, ficou surpreso quando soube o destino. Pastor, aquele trecho da selva é perigoso. Há coisas que nem os mais velhos sabem explicar. Vocês têm certeza? Eu sorri e respondi: Joaquim, foi Deus quem nos enviou. E se Ele nos chamou é porque já preparou o caminho. No primeiro dia, o cenário era majestoso. A floresta se erguia como muralhas verdes, o ar era pesado e úmido, e os sons da criação de Deus enchiam nossos ouvidos. Mas logo, as dificuldades começaram. Uma tempestade tropical caiu com força no meio da tarde. Relâmpagos iluminavam o céu. A correnteza ficou traiçoeira, e só a oração nos mantinha firmes, enquanto Joaquim lutava para manter o barco no curso. À noite, quando acampamos numa pequena clareira às margens do rio, algo inquietante aconteceu. O som natural da selva, grilos, pássaros, sapos, foi se calando pouco a pouco, até que um silêncio profundo nos envolveu. Era tão pesado que parecia cortar o ar. De repente, vimos dezenas de pares de olhos brilhando do outro lado do rio. David foi o primeiro a notar. Pastor Samuel, olhe ali. Eram caimãs.
Muitos, parados, apenas observando. Aquilo já era estranho, mas o mais perturbador era a sensação de que outros olhos também nos observavam, escondidos entre as sombras. No terceiro dia, chegamos a uma comunidade Quichua. O líder local, Nyaupax, nos recebeu com desconfiança. Disse: "Vocês falam do Deus estrangeiro, mas nossa selva já tem seus próprios espíritos. Aqui há forças que vocês não entendem." Mesmo assim, ficamos alguns dias. Pregamos, cantamos e alguns jovens ouviram com interesse. Foi então que testemunhamos o primeiro sinal do poder de Deus. Uma menina chamada Amaya, de apenas 8 anos, estava gravemente doente, com febres altas. Os curandeiros haviam desistido. Quando oramos por ela em nome de Jesus, algo extraordinário aconteceu. A febre desapareceu instantaneamente. A menina abriu os olhos, sorriu e pediu comida. Toda a aldeia ficou impactada. Até o próprio Nyaupax caiu de joelhos dizendo: "O Deus de vocês é mais poderoso que os espíritos da selva." Foi uma noite de louvor e rendição a Cristo. Mas o que não sabíamos é que esse milagre havia despertado forças malignas que dominavam aquele território há séculos, e elas não iriam permitir que a luz do Evangelho se espalhasse sem luta. E você já viveu algo tão sobrenatural que não encontrou explicação lógica? Me conta aqui nos comentários, quero muito conhecer sua experiência. E não esqueça de deixar o like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e de se inscrever no canal onde o milagre começa. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias que edificam a fé. No dia seguinte, quando nos preparávamos para seguir viagem rio acima, algo assustador aconteceu. Ao acordarmos, encontramos mais de 20 serpentes espalhadas ao redor do acampamento. Não atacavam, apenas estavam ali, imóveis, como se estivessem nos cercando, aguardando uma ordem invisível. Joaquim, o capitão, olhou com o rosto pálido e disse em voz baixa: "Pastor, isso não é normal. Em todos os meus anos navegando por estes rios, nunca vi as cobras se comportarem assim. Parece bruxaria." Tentamos manter a calma, mas dentro de nós sabíamos. Estávamos entrando em território espiritual perigoso. Prosseguimos viagem remando, já que o motor do barco começou a falhar misteriosamente. Era novo, mas desligava sozinho, como se uma força invisível estivesse impedindo nosso avanço. À noite, o clima ficou ainda mais pesado. Todos nós tivemos sonhos estranhos. Eu mesmo sonhei com uma serpente enorme, de olhos brilhantes, que falava numa língua estranha, prometendo que jamais deixaríamos a selva com vida. Quando despertei, suando frio, percebi que David também havia acordado apavorado. Ele disse que sonhara exatamente com a mesma serpente. Na manhã seguinte, enquanto navegávamos, Pedro, nosso intérprete Quichua, revelou algo que deixara guardado. "Pastor Samuel, minha avó me contava histórias sobre este lugar. Os antigos falavam de Amaru, a serpente guardiã da floresta. Diziam que ela odeia quando estrangeiros trazem novos deuses para o seu território." As palavras de Pedro trouxeram um peso ainda maior ao ambiente. O vento parecia soprar contra nós. As águas se tornavam mais difíceis de vencer e a selva parecia estar viva, observando cada movimento. Chegamos então a uma segunda comunidade, menor que a primeira, com cerca de 15 famílias. Mas desta vez não fomos recebidos com curiosidade. Fomos recebidos com hostilidade. O Yachak, xamã da aldeia, um homem idoso coberto de pinturas tribais, veio ao nosso encontro numa canoa. "Vocês não são bem-vindos aqui. Os espíritos da selva já me avisaram sobre vocês. Não tragam o nome do seu Deus para estas terras", gritou em espanhol claro, com uma voz carregada de autoridade. E então, algo inexplicável aconteceu. O céu, que estava limpo, cobriu-se de nuvens negras em segundos. O vento soprou com violência, o rio formou ondas estranhas e, de repente, serpentes começaram a surgir de todos os lados.
da água, das árvores, da areia das margens. Eram dezenas, depois centenas, deslizando em nossa direção como se fossem convocadas por uma força oculta. O xamã levantou as mãos e começou a entoar cânticos em sua língua. A cada palavra, mais cobras apareciam. Era como se estivéssemos diante de um exército vivo. Foi nesse momento que percebi, não estávamos apenas em uma missão evangelística, estávamos no coração de uma batalha espiritual feroz. O vento soprava tão forte que parecia querer virar nossa embarcação. As serpentes se multiplicavam diante dos nossos olhos, descendo das árvores como rios escamosos, surgindo da água em movimentos sincronizados. Era como se obedecessem a uma única voz, invisível, mas cheia de ódio contra nós. David começou a chorar e orar em voz alta: Senhor, nos livra, não nos abandones. Luiz caiu de joelhos, recitando o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sua voz tremia, mas cada palavra soava como um grito de fé em meio ao terror. O xamã, em transe, continuava entoando seus cânticos, os olhos revirados, como se fosse apenas um instrumento de forças espirituais malignas. As cobras, em resposta, começaram a formar um círculo ao redor da nossa pequena embarcação, levantando suas cabeças ao mesmo tempo, imóveis, com os olhos brilhando de forma sobrenatural. Era como estar diante de um exército organizado. O silêncio da selva só era cortado pelo som ensurdecedor do sibilar coletivo. Foi então que ouvi uma voz. Não era humana, era gutural, grave, ecoava como se viesse de milhares de gargantas ao mesmo tempo. Samuel, você veio longe demais. Esta terra não pertence ao seu Deus. Volte agora, ou será devorado pelos nossos servos. O frio percorreu minha espinha. Eu sabia, não estávamos diante de animais comuns, mas de potestades antigas que governavam aquela região havia séculos. Respirei fundo. Fechei os olhos por um instante e recordei as palavras de Jesus em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Levantei-me, mesmo com as pernas tremendo, ergui as mãos ao céu e declarei em alta voz: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, ordeno que todo espírito de trevas recue agora. Esta terra pertence ao Senhor dos Exércitos. De repente, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida, as serpentes mais próximas começaram a se afastar. Algumas se contorciam como se estivessem sendo queimadas por uma força que não podíamos ver. O vento cessou abruptamente e as nuvens negras se abriram, deixando um feixe de luz iluminar o rio. O xamã caiu para trás em sua canoa, ofegante, com os olhos arregalados. Pela primeira vez, ele demonstrava medo. Quem é o seu Deus? Perguntou com a voz trêmula. Naquele instante, percebi que a batalha não era contra carne e sangue. Era Cristo, manifestando seu poder em meio à escuridão da selva amazônica. O silêncio após meu clamor durou apenas alguns segundos, mas pareceram eternos. As serpentes continuavam imóveis, cercando-nos em formação perfeita, como soldados prontos para receber a ordem de ataque. Então, de repente, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz dourada desceu sobre nós, iluminando toda a selva como se fosse meio-dia. Não era o brilho de um relâmpago, nem o fogo da nossa fogueira. Era uma presença viva, palpável, que transmitia paz e autoridade. As serpentes pararam imediatamente. Seus corpos tremeram e muitas começaram a recuar, como se estivessem diante de uma força irresistível. E no meio daquela luz apareceu uma figura majestosa, um homem de túnica branca, o rosto radiante como o sol e a voz como o som de muitas águas. Ele disse: Samuel, não temas, eu estou contigo. Meus companheiros caíram de joelhos, chorando e adorando. Até Joaquim, o capitão, que antes só acreditava no poder da selva, cobriu o rosto com as mãos e soluçava.
Eu sabia, era o Senhor Jesus. Ele ergueu a mão em direção ao exército de serpentes e declarou: "Saiam daqui, este lugar pertence a mim." No mesmo instante, milhares de cobras começaram a se dispersar em todas as direções, deslizando pela água e pela mata, derrotadas, como soldados fugindo de uma batalha perdida. A escuridão cedeu e a luz do Senhor permaneceu por alguns instantes, trazendo uma paz indescritível. Em seguida, Jesus pousou sua mão sobre meu ombro e disse: "Você foi fiel. Este testemunho será uma semente de fé que alcançará muitos." E assim, a luz se dissipou suavemente. Ficamos em lágrimas, sem palavras, conscientes de que havíamos experimentado a glória de Deus de uma maneira que mudaria nossas vidas para sempre. Aquela noite marcou um antes e um depois em nossas vidas. Voltamos para Quito ainda impactados, e durante semanas era impossível falar de outra coisa. Mas o mais impressionante não foi apenas o que vimos. Foi o que aconteceu com as pessoas ao redor. O capitão Joaquim, que sempre dizia que acreditava apenas na força da selva, entregou sua vida a Cristo poucos dias depois. Ele próprio testemunhava: "Vi as cobras recuarem diante da voz de Jesus. Nenhum espírito da floresta tem esse poder. Só o Deus de vocês é verdadeiro." Na primeira comunidade Quichua, onde a menina Amaya havia sido curada, uma pequena congregação começou a se reunir regularmente. Jovens que antes seguiam tradições pagãs começaram a cantar louvores em espanhol e em sua própria língua. Nhalpax, o líder que inicialmente havia resistido, se tornou um dos mais fervorosos apoiadores da fé. Até mesmo o xamã que tentou nos expulsar se converteu. Ele reconheceu que servira forças que só traziam medo e opressão. Passou a se chamar Mateu, em memória do apóstolo que deixou tudo para seguir a Cristo. Hoje, ele guia estudos bíblicos para sua aldeia. E nós, missionários, nunca mais fomos os mesmos. A fé que antes era apenas convicção em palavras se transformou em experiência viva. Aprendemos que as batalhas espirituais são reais, mas também que a vitória em Cristo é absoluta. Querido irmão, talvez você não esteja na selva amazônica, mas pode estar vivendo cercado por suas próprias serpentes. Problemas, enfermidades, crises familiares ou angústias internas. Saiba que o mesmo Jesus que apareceu naquela noite continua vivo e atuante. Ele pode transformar a sua realidade também. Veja esse texto bíblico. "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Lucas 10:19. O mesmo poder que fez as serpentes recuarem naquela ilha é o poder que pode mudar a sua vida hoje. Não importa o tamanho da luta ou quão cercado você se sinta, se você confiar em Cristo, Ele será a sua luz no meio da escuridão. Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o teu poder seja manifesto em sua vida, trazendo cura, libertação e esperança. Que eles sintam a tua presença e confiem que nenhuma serpente, física ou espiritual, pode resistir à tua autoridade. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários qual foi a parte que mais tocou você. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, para que mais pessoas tenham acesso a histórias que fortalecem a fé. E quero te oferecer algo especial, o e-book O Poder da Oração, um material que vai aprofundar sua caminhada espiritual e te ensinar a viver milagres no seu dia a dia. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aproveite e permita que Deus fale ainda mais com você através da oração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.